Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. A oferta de uma boa carona no momento em que realmente necessitamos dela é uma ótima oportunidade, muitas vezes irrecusável. Quem é que nunca esteve na rua a pé e de repente é surpreendido por uma chuva não prevista? Nesses momentos, a única coisa que você mentaliza e ora para que Deus mande é uma carona de alguém conhecido que possa te salvar desse sufoco. Eu já fui agraciada algumas vezes por caronas oferecidas exatamente no momento oportuno. Como, por exemplo, algum dia em que eu estava cansada esperando o ônibus no ponto e debaixo de chuvas também. Em algum momento aparecia alguém oferecendo aquela magnífica carona. Caronas fazem parte da nossa vida. Nem sempre temos condições próprias de nos deslocarmos ao local de destino sem pedir auxílio a alguém. Seja por não conhecer o trajeto, ou por falta de veículo próprio, ou por falta de combustível, ou ainda simplesmente por não ter necessidade de ir sozinho, e até mesmo por não possuir autonomia para o deslocamento. Enfim, cotidianamente nós estamos aproveitando as caronas da vida. Fugindo um pouco do aspecto geográfico e partindo para o lado reflexivo do deslocamento, eu gostaria que você parasse para pensar sobre o seu progresso na vida. Porque nós fomos criados para estar em constante processo de avanço e evolução. A estagnação não deveria ser lugar de comodidade para ninguém. Afinal, ninguém é tão incrível a ponto de ter esgotado o conhecimento e o aprendizado. Ainda há muito mais a ser desbravado, conhecido e explorado. Nós também precisamos estar sempre em processo de expansão da nossa zona de influência, dar novos passos em nossos relacionamentos, encabeçar novos projetos nas áreas ministeriais, profissionais, estudantis, sociais e até mesmo financeiras. Sempre existem costumes e valores que precisam ser aprimorados em nosso caráter. O congelamento em um lugar de inércia é prejudicial e insatisfatório. Você conseguiria viver trancafiado dentro de sua casa até morrer sem nunca se deslocar para nenhum lugar? Eu tenho certeza que não. Então, por que trancafiamos a nossa mentalidade, os nossos sentimentos e as nossas vontades, inibindo o desenvolvimento pessoal e o nosso avanço em todos os aspectos que compõem a nossa vida? Sempre haverá um lugar de destino que ainda não alcançamos e que requer mobilização. E para isso, muitas vezes é necessário uma caroninha. Ao meu ver, existem dois tipos de caronas. Aquelas que nós escolhemos e fazemos questão de solicitá-las, e aquelas que nós não escolhemos por livre e espontânea vontade, mas ao nos ser oferecida, aceitá-las é a escolha mais sábia. Eu vou te falar sobre dois exemplos bíblicos disso. De maneira bem breve, a história de Noemi e Ruth não foi nada fácil. Após estar em Moabe e viver profundas amarguras nessa terra, Noemi decide voltar para sua terra natal, Belém. Afinal, seu marido e os seus 2 filhos haviam morrido. Sendo assim, ela diz para suas 2 noras, viúvas também, seguirem o seu caminho. Mas Ruth responde o seguinte à sua sogra: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo,
e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Através da vida de sua sogra, Ruth aprendeu a confiar no único Deus do povo de Israel, que era desconhecido na sua etnia de origem. Quando Noemi decide partir, Ruth fica livre para escolher continuar vivendo segundo seus costumes como uma mulher moabita ou se manter fiel à sua sogra e partir para um novo destino, onde ela seria uma mulher estrangeira, porém um lugar onde ela poderia alcançar a benevolência do Senhor. Ela escolhe a segunda opção, a mais difícil por sinal, porém a mais sábia. Ela pega carona no retorno de Noemi, se aventura nessa jornada e se desloca para uma nova vida. As duas precisaram enfrentar os olhares de julgamento, de crítica, de rejeição ao chegar em Belém. Ruth compartilhou com Noemi a humilhação do retorno para ter legitimidade de ser abrigada em território estrangeiro. E por conta da sua ousadia e sabedoria em pedir carona, Deus a honrou tanto que ela foi incluída na genealogia mais preciosa que existe, a genealogia de Jesus. E aqui eu aprendo que o nosso direito de desfrutar da colheita dos frutos e ser privilegiado com grandes tesouros que só estão disponíveis em outros territórios está vinculado à nossa capacidade de selecionar bem as nossas caronas, discernir bem as nossas companhias e escolher com sabedoria quem anda do nosso lado, para que toda conquista que se faça de maneira conjunta seja benéfica para ambas as partes e nenhum dos lados parasite do outro aquilo que possui valor. Não deixe de aproveitar as boas oportunidades oferecidas por aquelas pessoas fiéis que estão ao seu lado e agregam valor à sua vida. Não deixe de embarcar em bons conselhos feitos por aqueles que merecem a sua confiança. Não deixe de se aventurar em experiências proporcionadas por amigos enviados do céu que querem o seu bem e sabem te direcionar ao destino de vitória. Mas lembre-se que para ter legitimidade de embarcar na jornada de alguém, você antes precisa estar aliançado com ela, porque isso não é questão de interesse particular ou conveniência, mas sim de honra e compromisso relacional. Mas também existem as caronas que nós não escolhemos, mas não temos opção. Ou embarcamos ou arcamos com as consequências de perder a oportunidade. Em Atos capítulo 10, versículo 19, diz assim: Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Certa ocasião, Deus deu uma visão tanto para um centurião do exército romano chamado Cornélio, que por sinal era um homem piedoso e temente ao Senhor, quanto para Pedro. A instrução para Cornélio era que ele enviasse seus servos para buscarem o apóstolo, enquanto que a instrução para Pedro era que ele apenas embarcasse na viagem quando os desconhecidos batessem na sua porta. Eu nem vou te perguntar se você pegaria carona com um estranho para um lugar desconhecido, porque eu tenho certeza que a resposta é não. Mas Pedro teve que fazer exatamente isso. O que eu aprendo com essa história é que muitas vezes, para avançar em nossa jornada, nós precisaremos embarcar em viagens que apenas outras pessoas sabem a rota. Nesses casos, não temos a chance nem de tomar o controle e nem de descer do veículo no meio do caminho. É como pegar um ônibus para um local ainda não visitado. Você pode até saber o destino que deseja chegar, mas somente o motorista
sabe exatamente o percurso a ser feito. Se você quiser assumir a direção ou descer no meio da estrada, dificilmente vai chegar lá com facilidade. Quando Deus colocar pessoas no seu caminho para abrirem o caminho para você, não se sinta inferiorizado por isso. Não deixe o seu orgulho te convencer de que depender do auxílio externo é uma vergonha. Não deixe o seu ego te dizer que laços de confiança são coisas perigosas e incertas. Se Deus mandou alguém te buscar no seu local de estagnação para que você avance, creia que essa pessoa é apenas um instrumento, mas Deus é quem está na direção. Então, se você hoje se encontra parado em alguma área da sua vida, mas entende que precisa se deslocar para novos ambientes, para novas experiências, para novos níveis, mas não sabe como fazer isso, procure por pessoas com as quais você tem vínculo e aliança e que podem te dar uma carona, uma mãozinha, um auxílio, mas nunca tenha a pretensão de se aproveitar daquilo que você não possui parte legitimamente. Ou então, ore para que Deus mande alguém te buscar na porta da sua casa, mesmo que você não saiba o caminho, e apenas confie que o seu destino está reservado para você. Se desloque.